Boa tarde, está no ar o Donos da Bola, um produto da TV Bandeirantes que hoje completa 50 anos e quando começou era assim. Durante a última festa da uva, efetuou-se a primeira transmissão de TV a cores para todo o Brasil. Na festa da uva em Caxias do Sul. E foi em Caxias do Sul que o Grêmio venceu a equipe do Ceará. Com gols de Jeromel e Maicon, o Grêmio venceu mais uma vez aqui em Caxias do Sul e se aproxima do seu grande objetivo na competição, a classificação para a Libertadores do ano que vem. Nos anos 80, a difusora virou Bandeirantes. E era nos anos 80 que tinha sido o único CSA Inter da história. Até ontem. E você faz parte dessa história e pode ganhar as luvas dos goleiros da dupla Grenal. Contando histórias ao vivo e a cores. No Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Está começando um Donos da Bola muito especial. Fique conosco. Fique com a gente hoje nesse Donos da Bola especial, parabenizando mais uma vez os 50 anos da Bandeirantes e você participa com a gente. Pela quarta vez consecutiva, o Inter saiu de campo sem vencer no Campeonato Brasileiro. O CSA de Argel Fux foi o vencedor de uma noite que o torcedor colorado vai querer esquecer. Mesmo fora de casa, o Inter começou atacando em 2 chutes de Rodrigo Lindoso. O primeiro, que obrigou a defesa de Jordi. Na sequência do lance, o próprio Rodrigo Lindoso chutou colocado e a bola bateu na trave. Substituto de Guerreiro no ataque, Guilherme Parede bem que tentou. Primeiro recebeu passe de Lindoso e abriu o marcador, mas estava impedido. Minutos depois recebeu passe de Wendel para tentar cruzar a bola, que bateu em Jordi e acabou entrando. Novo impedimento marcado. Ainda teve reclamação no lance anterior de falta no atacante Neil. Os papéis se inverteram no segundo tempo com a Apodi arriscando 2 vezes e parando nas mãos de Marcelo Lomba. Aproveitando o cruzamento pelo lado esquerdo, Alexandro quase marcou de cabeça, mas a bola foi por cima. Minutos depois, o lance que definiu a partida. Wendel derrubou o Dauan dentro da área, pênalti marcado para o CSA. Na cobrança, Jonathan Gomes chutou no canto, Marcelo Lomba até foi na bola, mas não conseguiu a defesa. Na cobrança de penalidade máxima, Jonathan Gomes bota no cantinho. O técnico Odair Hellmann tentou com o Wellington Silva e o camisa 11 chutou colocado e a bola passou perto do gol de Jordi. O CSA quase ampliou com Bruno Alves em chute cruzado, mas ficou tudo assim. CSA 1, Inter 0. Foi o 4º jogo sem vitória do Inter, o que aumentou a pressão sobre o técnico Odair Hellmann. Agora, hora de levantar a cabeça e se preparar para enfrentar o vice-líder Santos no estádio Beira-Rio. Mas agora é hora também da pergunta do Paulinho, que está ao vivo no nosso controle. Paulo Pires, tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo, grande abraço. Boa tarde a você, Gabriel, pessoal dos Donos da Bola. Lembrando o seguinte, o Grêmio já tem pontuação de G4, G4 não, G6, na verdade, venceu ontem o Ceará lá em Caxias do Sul, joga domingo em BH contra o Galo Mineiro. E a pergunta de hoje relacionada a este duelo contra o Atlético. Vamos lá então. A pergunta do Paulinho que já está na tela para você. Quero saber qual foi a maior vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro. Atenção, hein? Foi em setembro de 1996, ano em que o Grêmio foi campeão brasileiro. O Grêmio atropelou no Olímpico. O Galo Mineiro, Filipão, era o técnico do Grêmio. Opção A, 3-0 para o Grêmio. Opção B, 4-0. Opção C, 5-0. Opção D, 6-0. Quanto foi esse jogo lá em setembro de 96? 3-0, 4-0, 5-0 ou 6-0? 992-24-12-20, está aqui embaixo, 992-24-12-20. Aguardo seu WhatsApp com a resposta da pergunta do Paulinho, Gabriel. A certeza é que foi uma goleada e nós queremos a sua participação. Mande seu vídeo, a sua mensagem no nosso WhatsApp, 992-24-12-20. Você pode acompanhar o programa ainda no Facebook e também no YouTube. Acesse Os Donos da Bola RS e participe da nossa enquete do programa de hoje. E ela é para o torcedor colorado. Neste atual momento, qual deve ser a principal reformulação, a principal mudança no Internacional?
Tem que trocar o treinador? Tem que trocar a direção? Tem que trocar o elenco? Participe no nosso Twitter, @donosdabolaRS. E a gente vai também destacando que se você quer ganhar um par de luvas do goleiro Marcelo Lomba ou do Paulo Vitor, você tem até terça-feira para mandar o seu vídeo e tem que retirar aqui na Bandeirantes. Não pode defender com uma bola. Vamos acompanhar o que o pessoal tá mandando? Vai. Laura. Defendeu Paulo Vitor, aqui não passa. Vai lá, defesa do Marcelo Lomba. Segurança, bateu, espalha o goleiro, tem só pra quem defesa. Meu nome é Isabela e eu sou gremista e eu sou a menina que vou ganhar a luva do Paulo Vitor. Então pega aí, filha. Se ela pegar o Grêmio é campeão. Correu pra bola, bateu. Defendeu, é campeão. Meu nome é Lucas, eu sou de Porto Alegre e eu quero ganhar a luva do Paulo Vitor. Tchê, Paulo Vitor! Vai que é tua, Tafarel! O pessoal tá criativo, não pode usar bola de futebol. E hoje tem o complemento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos aí mais jogos nesta 24ª rodada, são mais 2 partidas. Ou melhor, 3 partidas. Corinthians e Atlético Paranaense jogam na Arena Corinthians, Avaí e Vasco na ressacada, além de Flamengo e Atlético Mineiro jogando no estádio Maracanã. E foram 2 empates em 0-0 ontem à noite pelo Campeonato Brasileiro. Mas não importa, teve bastante gol sim. Quer ver? No Clássico Paulista, na Vila Belmiro, Carlos Sanches cobrou falta para a área e Gustavo Henrique abriu o marcador de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Marinho aproveitou falha do goleiro Jailson para dar números finais à partida. Santos 2, Palmeiras 0. No Engenhão, Gabriel aproveitou o desvio para marcar 1-0 após cobrança de escanteio. João Paulo aproveitou o rebote do goleiro para, de cabeça, ampliar o marcador. O Goiás descontou no gol contra de Marcelo Benevenuto, após cruzamento e chute de Michel. No final do jogo, tabela dentro da área e Valência fez Botafogo 3, Goiás 1. Em Salvador, empate sem gols entre Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova. Já em Fortaleza, o time da casa abriu o placar com Wellington Paulista de pênalti. No final do segundo tempo, Wellington Paulista, mais uma vez, fez Fortaleza 2, Chapecoense 0. Em Cruzeiro Fluminense, outro 0-0 na rodada. Tudo igual no estádio Mineirão e vaias da torcida. Chamamos o torcedor. Sensacional o que eles fizeram. A verdade é essa. Eu sou contra a invasão, eu sou contra a vaia. No final, no primeiro tempo vaiou porque não estava ganhando. No final do jogo, até o último minuto, incentivando, não ganhou, a vaia é normal. E vamos acompanhar como é que ficou a tabela de classificação, faltando ainda as 3 partidas desta quinta-feira. O Flamengo segue líder do campeonato com 52 pontos. O Santos é o novo vice-líder, chegou a 47 à frente do Palmeiras. O Corinthians é o 4º com 42, o Inter é o 6º com 38, mesma pontuação de Grêmio e Bahia. Então a dupla Grenal ali juntinha. Ceará 23, Cruzeiro 21, Avaí 16, Chapecoense 15 fecham este Z4 do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio jogou ontem em Caxias do Sul contra o Ceará e conseguiu uma importante vitória para encostar no G6 do Campeonato Brasileiro. Quem traz os detalhes da partida é o repórter Taigor Jank. Em Caxias do Sul, cerca de 8.000 gremistas compareceram ao estádio Centenário para o compromisso contra o Ceará. A novidade estava pelo retorno do capitão Pedro Jeromel,
que retornou após quase um mês parado por lesão muscular. E foi justamente o companheiro de zaga de Jeromel o primeiro a assustar a defesa do Ceará. David Braz arriscou da intermediária e obrigou Diogo Silva a fazer grande defesa. A equipe de Adilson Batista assustava com as investidas de Matheus Gonçalves pelo lado esquerdo. O Grêmio crescia no jogo. A pressão gerou o gol, quando em escanteio, o camisa 7 colocou na cabeça de Jeromel. O capitão gremista aproveitou, subiu mais alto e abriu o placar. Luan participou mais uma vez de maneira decisiva. Ele lançou o Diego Tardelli, que invadiu a área a dribles. Valdo parou o camisa 9 com falta. Dentro da área, pênalti. Pênalti que Maicon bateu com perfeição. 2-0 Grêmio. Gol do Grêmio! Maicon, este povo merece! 2 para o Grêmio! Maicon! O Ceará descontou com o Fabinho de cabeça. O Paulo Vitor meio que caçou borboleta, não, ele caçou todas as borboletas do Jardim Botânico da Primavera Brasileira. Olha a bola, boca de gol, cabeçada, gol do Fabinho. Gol do Fabinho para o Ceará. Paulo Vitor tá bem, digamos assim. Você vai falar assim, ele teve uma ou outra falha, como outros goleiros nossos também tiveram, como outros jogadores de linha também tiveram. É normal os jogadores falharem, eles estão aí, só vai falhar quem está lá dentro do campo. No segundo tempo, o Grêmio administrou o resultado e desperdiçou grandes oportunidades. Luan recebeu o passe de Maicon dentro da área e chutou para fora. Placar final, Grêmio 2, Ceará 1. E por fim, o reencontro com Caxias do Sul trouxe mais uma vez a afirmação do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. O reencontro com as vitórias e também o reencontro de grandes ídolos com a torcida e com as boas atuações. O dia que eu tiver uma ordem do presidente do Grêmio, da diretoria do Grêmio, de falar, olha, Renato, vai só no Campeonato Brasileiro, pode apostar que o Grêmio vai brigar bonito pelo título. Digamos que um dia a gente não esteja na Libertadores, ou já ganhou Libertadores demais, já enjoou. Se um dia chegar lá, quem sabe a gente se dedica totalmente ao brasileiro. Vamos ver. Com a vitória, o Grêmio se aproxima da zona de classificação da Libertadores. Objetivo principal do clube nessa competição. Tivemos uma bola do jogo aí no finalzinho, né? Também, para fazer. Mas nós sabíamos a dificuldade, né? Que ia ter um volume grande e nós teríamos que exercer uma marcação mais forte. Mas infelizmente pecamos principalmente na hora da retomada o passe. Esse foi o meu ponto de vista. Muitas rodadas ainda no Campeonato Brasileiro. Nosso objetivo é lógico, já falei para vocês, é no mínimo chegar no G4. Você vai falar em termos de título. O título está muito difícil, não está impossível, mas o mais importante de tudo é a gente fazer a nossa parte, chegar aí no G4 no mínimo, na pior das hipóteses no G6, mas o objetivo é sim o G4. E como você viu na tabela de classificação, o Grêmio já tem pontuação de G6, empatado em número de pontos com o Internacional. E o técnico Renato Portaluppi falou um pouco mais sobre esta partida contra o Ceará. Acho importante você ter um jogador como o Léo Moura. Eu sempre falo para vocês, quando o Léo Moura joga, ele dá uma aula de futebol. Infelizmente a idade chega e chega para todo mundo. Mas o Galhardo também está bem. Eu acho importante que eu tenha colocado o próprio Léo Moura para jogar nos 2 últimos jogos, justamente para dar ritmo para ele, porque eu não posso ficar somente no plano A, de repente somente com o Galhardo, daqui a pouco o Galhardo sente alguma coisa. E foi por isso mesmo que ele não treinou na última segunda-feira, porque ele estava com o joelho inchado. Entendeu? Então você tem que ter um jogador de posição, os dois com o ritmo do jogo. Quando você falar que o adversário tem jogado muito pelo nosso lado direito, tem jogado muito pelo lado direito, mas eu discordo de você que o pessoal tem conseguido superar a marcação do Grêmio por esse lado aí. Tanto é que uma ou outra jogada sempre vai acontecer, até pela qualidade dos adversários. Mas é uma coisa normal no futebol, você de vez em quando perder uma jogada. Mas no mais eu estou muito satisfeito com os dois. E do outro lado, a gente já falou, né? A batata do Odair, pelo jeito, tá assando, tá complicado. São 4 jogos sem vitória. Mas eu vou chamar o Yuri Falcão, porque ele está lá no CT, no Internacional, para trazer mais informações do Colorado, Yuri.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todo mundo ligado no Donos da Bola. Uma quinta-feira muito movimentada no ambiente do Inter, especialmente depois da derrota colorada para o CSA pelo placar de 1-0 na noite de ontem em Maceió. A delegação colorada retornou a Porto Alegre por volta das 10 horas da manhã. Não houve registro de protestos, nenhum torcedor colorado acabou se dirigindo até o aeroporto Salgado Filho. Os jogadores desembarcaram diretamente na pista do aeroporto, foram recepcionados pelo ônibus do clube e logo em seguida já iniciaram o deslocamento para o CT Parque Gigante. Na tarde desta quinta-feira, uma reunião entre os membros da diretoria colorada pode anunciar mudanças na comissão técnica e também no departamento de futebol. O técnico Oder Hellmann balança e muito no cargo, assim como o vice de futebol Roberto Melo. A palavra final será do presidente Marcelo Medeiros, que pode definir mudanças no departamento de futebol do Inter com a saída de Roberto Melo do comando da pasta do futebol e também com a demissão do técnico Oder Hellmann. A qualquer momento, voltamos com mais novidades do Inter, diretamente aqui do CT Parque Gigante. É contigo, Gabriel. Então daqui a pouco volta o Yuri. E você, já mandou o seu recado? Quero mudanças no time do Internacional? 992241220, vou até pegar aqui alguns recados. Por exemplo, parabéns ao Bagé, que daqui a pouco está aqui com o pessoal do Toque de Bola. Na sua afirmação ontem, o time de CSA é tão ruim que até o time da Band ganha fácil. Sabe muito, Bagé. O Douglas de Lajeado mandou aqui, o Inter podia trazer de volta o Fossati. Esse, na minha opinião, foi o último a montar um time do Inter. Aqui o Edu César, grande Edu César, está sempre acompanhando. Boa tarde, Paulinho, Gabriel e pessoal da Cinquentenária Bandeirantes. Ele falou que o placar foi 5-0. Será que essa é a resposta da pergunta do Paulinho? E o ouvinte também aqui, acabou, o telespectador não colocou o nome dele. Parabéns pelo aniversário, pessoal. Baita programa. Gosto muito porque vocês focam muito em futebol. O pessoal vai participando, 992241220. E é comum, a gente está completando 50 anos com a Bandeirantes, mas é comum que os novatos, lá na seleção brasileira, passem por um trote de apresentação. E o volante gremista Matheus Henrique participou. Vamos conferir? Eu nunca tinha viajado de uma classe quando eu vim dizer. Primeira classe. E aí eu tava do lado do Cebola e o avião tava escuro. Aí a mulher veio com um negócio em uma bandeja e com um pegador assim, e começou a entregar aquele paninho enrolado. E aí ela entregou, você tava entregando pra todo mundo e ela me entregou. E eu peguei, tava quente, eu pensei que era uma tapioca. Aí eu mordi, coloquei na boca, aí quando eu fui falar pro Cebola, ele tava limpando o rosto. Vou ter que aderir esse trote aqui na Bandeirantes para os novatos, viu? E ontem teve amistoso envolvendo o zagueiro do Grêmio, Walter Kahneman, só que ele não saiu do banco de reservas. A Alemanha 2, a Argentina também 2 em Dortmund. 1-0 foi marcado pelo Gnabry, que a gente vai vendo aí o lance, depois o 2-0 foi marcado pelo Havertz. Aí depois a gente tem a Argentina, ela dá uma melhorada na segunda etapa. O Lucas Alário fez o 2-1 e o Lucas Ocampos marcou o 2-2. Então 2-2 a partida. E a gente quer destacar também que é hora de falar de final de Campeonato Brasileiro. Sim, rolou ontem em Porto Alegre. Estamos falando da primeira partida da final do Brasileirão Feminino Sub-18 e deu Internacional. Logo com 1 minuto de jogo, Jennifer fez o gol da vitória das gurias coloradas. 1-0 para cima do São Paulo, um empate no jogo de volta no estádio Pacaembu dia 17, assegura o título para o Colorado. Lembrando, não tem gol qualificado nesta decisão. Mas agora o Matheus Schenck tem um recado muito importante para você. Exatamente, Gabriel. Vamos falar sobre sexo? Isso mesmo, porque sexo é vida. Por isso é importante para o homem tratar da sua saúde sexual. Disfunções sexuais tiram o prazer de viver. A boa notícia é que essas dificuldades têm tratamento médico avançado. E o melhor, é aqui em Porto Alegre. O Boston é a maior rede internacional de clínicas voltada para o cuidado com a saúde sexual masculina. E mais de 1 milhão de homens já foram atendidos em todo o mundo.
Os tratamentos são personalizados de acordo com a sua necessidade e sem intervenções cirúrgicas. Os médicos atendem com discrição e hora marcada. As salas de espera são individuais e com garantia de privacidade. E não se preocupe, as informações do paciente são totalmente sigilosas. Volte a sorrir com uma vida sexual saudável. Agende uma consulta com quem entende do assunto. Ligue 0800 729 1111. Não espere mais. Tome a iniciativa. Ligue 0800 729 1111. Afinal, sexo é vida, né, Gabriel? É verdade aí, Matheus Schenck. Mas agora vamos voltar até o CT do Internacional, porque o Yuri Falcão traz mais informações, Yuri. Bom, Gabriel, o Inter não treina na tarde desta quinta-feira. A próxima atividade colorada vai acontecer somente na sexta-feira à tarde. Ainda não temos a definição se ela será comandada pelo técnico Oder Hellmann ou se ele será mesmo demitido do cargo. Relembrando, na tarde desta quinta-feira, uma reunião entre a diretoria colorada, chefiada pelo presidente Marcelo Medeiros, pode definir a saída de Roberto Melo do departamento de futebol e também de mudanças na comissão técnica, culminando com a demissão do atual treinador Odair Hellmann. No próximo domingo, o Colorado enfrenta o Santos no estádio Beira-Rio, com o objetivo de voltar a somar pontos no Campeonato Brasileiro. No retorno da competição, foram 5 jogos e apenas uma vitória. O Colorado, que está a 4 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. A qualquer momento teremos mais novidades diretamente aqui do CT Parque Gigante. Gabriel. Tá certo, então qualquer nova informação o Yuri Falcão vai trazer pra gente. Mas se você quer ganhar um par de luvas do goleiro Marcelo Lomba ou do Paulo Vitor, tem que fazer uma defesa, mandar para o nosso WhatsApp 99224-1220. Não pode ser defendendo uma bola de futebol. E aí a gente já tá vendo a criatividade do pessoal. Vamos conferir? Goleiro que é goleiro, defesa que é coisa. Vamos jogar a bola. Eu vou fazer uma defesa. Aí, pessoal, donos da bola, ó. Quando é do Grêmio, é tão bom que pode ser até com uma toalha para fazer uma defesa. Valeu, pessoal. Conto com vocês aí. Um abraço, um beijão do Jesus de Viamão aqui. Atenção, senhor torcedor gremista, no Maracanã, Grêmio 1-0, 45 minutos do segundo tempo, pênalti para o Flamengo, vai bater Gabigol, Paulo Vitor ansioso debaixo da meta, atenção, partiu Gabigol, defendeu Paulo Vitor, Grêmio classificado para a final da Libertadores. Paulo Vitor! Paulo Vitor! Paulo Vitor! O pessoal tá defendendo até as compras que fizeram no supermercado. Mas agora é o seguinte, muita gente está mandando recado aqui pra gente, criticando o técnico Odair Hellmann, mas tem alguns que estão defendendo. Até, por exemplo, o Vilmar Francisco, de Curitiba, mandou o seguinte: fica Odair, você é bom. Por favor, direção do Inter, tragam a Aguirre. Esse fez o Inter voltar a ter toque de bola sem balão. Não mandou o seu nome aí, o telespectador, mande o seu nome aqui no 99224-1220. O Renan de Passo Fundo, pessoal, por que o Renato tirou o Luan ontem? Ele está voltando ao que parece. O Israel, lá de Santa Cruz do Sul, parabéns pelos 50 anos de programa. Vocês são demais. E um dos únicos programas que não enrolam e falam de futebol de verdade. E o Jesus de Bagé diz o seguinte: acho que o Odair não tem culpa, pois falta jogador. Sou fã do programa. Vai mandando aqui pra gente no 99224-1220. Participe e mande o seu recado aqui pra gente. Mas hoje teve seleção brasileira pela manhã, mas hoje tem seleção brasileira olímpica do zagueiro colorado Bruno Fux. A seleção sub-23 encara a Venezuela em amistoso no estádio dos Aflitos, em Recife. O Bruno Fux deverá ficar no banco de reservas. A zaga brasileira deve começar o jogo com Luiz Felipe da Lazio, lá da Itália, e Ibáñez, do Fluminense. O torneio pré-olímpico começa em janeiro e vai distribuir 2 vagas diretas e uma via repescagem para a disputa das Olimpíadas de Tóquio. Mas agora Paulo Pires me tira a dúvida, porque eu passei o programa aqui batendo cabeça. Eu sei que foi goleada, o Edu César disse que foi 5-0. Quanto foi a maior goleada do Grêmio, hein, Paulinho? O Edu sabe muito, né? Na verdade, é uma enciclopédia, não vale? Enciclopédia.
Só lembrando, eu tô quase que é um Papai Noel, estamos em outubro, eu já estou quase em dezembro, Papai Noel, fácil as perguntas do Paulinho. Vamos lá então, a resposta de hoje. Eu perguntei, qual foi a maior vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro? 3-0, 4-0, 5-0 ou 6-0? Foi 96, resposta certa, a letra C. 5-0 para o Grêmio no Estádio Olímpico, setembro de 96, o Grêmio foi campeão brasileiro. Temos aí os gols da partida, vou acompanhar enquanto isso. Lembrando que tivemos aqui 47 acertadores hoje na resposta da pergunta do Paulinho. Estão os gols aí, o Saulo marcou o primeiro, veio do Paraná Clube, depois teve gol do Zé Alcino, teve gol do Paulo Nunes, depois Zé Alcino de novo, Paulo Nunes. Quando você vê os gols aí, deixa eu mandar um abraço, vários abraços aqui. Alex de Bento, o Neivo do Morro Reuter, Valmor, Evandro e Walter, todos de Esteio, Kelvin, Elise e Kid de Guaíba, o Vitor de Gravataí, o Elias de Viamão, Pamela Freitas, o Fernando, que é de Viamão também, o Thales de Tapes, o Rafael de Venâncio Aires, o Cipriano de Santana do Livramento, o João Vitor, que é de Osório, o Dudu, que é de Rio Pardo. Um abraço aí a alguns dos acertadores da pergunta de hoje do Paulinho. Fácil, muito fácil, Gabriel. Que presente, hein, do Paulo Pires. Grande Paulo Pires, o Edu César foi um dos que acertou. E o Paulinho mandou um abraço aí para todo mundo. Mas agora eu estou me preparando aqui porque tá chegando o pessoal do Toque de Bola. E você sabe, o pessoal vem para debater muito futebol. E você não pode sair da sua TV, liga o seu rádio e fique ligado aqui com a gente no Donos da Bola e Toque de Bola. É daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui com o Donos da Bola, mas agora com o pessoal todo do Toque de Bola. Alex Bagé, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Claudião, Sérgio Boaz, Roberto Pauletti, César Cidade Dias. Nosso debate hoje você pode participar no 992010949 e respondendo também a nossa enquete. A gente vai responder a nossa enquete de hoje nesse atual momento do Inter, que vive uma grande crise, é o que se tem de todas as informações. O que precisa mudar mais? O que é mais importante mudar no momento? O pessoal foi respondendo e disse que treinador, diretoria, elenco, 44% dizem que a diretoria do Inter deve mudar nesse início. 35% dizem que treinador e outros 21% dizem que o elenco. Me pareceu bem equilibrada essa enquete de hoje. Como é que vocês estão vendo esse momento do Inter? 4 jogos sem vencer, vem de uma crise no momento atual, né, Bagé, pessoal? É porque, na verdade, tem um pouco de cada um ali, né? A diretoria é responsável por ter contratado os jogadores. Aí, quando se olha para o banco de reservas e vê, em alguns casos, até a necessidade de utilizar o Wellington Silva, o Wendel, Trellis, Parede, realmente é um erro da diretoria. Eu só busco que nos nossos debates a gente tenha sempre o César gosta de pedir isso, que é a questão da coerência. Até bem pouco atrás, esse grupo do Internacional era tido aí como a menina dos olhos do Brasil. O Edenilson tinha que ir para a seleção, o Cuesta tinha que ir para a Copa do Mundo com a camisa da Argentina, o Moledo tinha que ir para a seleção, o Lindoso estava jogando bem, o Fulano estava jogando bem, o Beltrano jogando bem, o D'Alessandro tinha voltado a jogar. Ué, o que aconteceu que agora mudou tudo? E tem um detalhe, eu concordo que tenha que sair o Odair nesse momento e que tenha que sair o Roberto Melo junto. Aliás, na entrevista ontem depois do jogo, o Roberto Melo não confirmou que o Odair seria o treinador contra o Santos, ou seja, ele que causou toda essa especulação. A partir da entrevista do Roberto Melo é que se cria toda essa especulação e que eu acredito que hoje vai ser confirmada a demissão do Odair. Seria muito saudável que saísse o Odair e que saísse o Melo, porque se a gente vai questionar alguns jogadores que estão à disposição, primeiro, dentro de campo, quem decide a situação é o jogador e o treinador. Então tem dedo do Odair sim. O Internacional que não consegue vencer o Cruzeiro e não consegue vencer o CSA e que nós falamos há 10 dias aqui que se ele não ganhasse dos dois ele estaria fora, só vai se confirmar agora, só que tem um detalhe disso aí. O César estava reclamando do Parede, do Trellis, não sei o que. Dá eles pro Argel e o Argel tinha feito pior. O Internacional perdeu para um dos piores times do Campeonato Brasileiro. E isso não tem desculpa. Não é por causa do Trellis. O Argel soou mais do que o Nico Lopes ontem. Então, por mais que esse grupo internacional não seja o melhor, que até bem pouco tempo era o top do Brasil. Estava jogando quase mais que o Flamengo. Agora já não joga mais. Espera aí, não é o mesmo Odair que levou para a final da Copa do Brasil? Tem um monte de coisa errada, tem que tirar o Melo, tem que tirar o Odair e tem que contratar jogador. Agora, para o jogo de ontem em especial, o time do CSA não era melhor que o time do Inter. O Argel não é mais técnico que o Odair. Não foi minha mãe que escalou. Só fazer uma pequena reparação para não deixar passar. Essa manifestação do senhor Alexandro, como sempre, tão forte, eu diria que todos nós sabemos que o futebol vive de momentos.
Quando se elogia alguém é porque o momento daquela pessoa, daquele atleta, daquele profissional, ele é bom. Quando não se elogia é porque ele não está indo bem. Mas ele não pode ter ficado menor que o CSA. Então, eu não estou falando com relação ao CSA, e sim com a situação de que, quando o Cuesta foi dito que ele era um zagueiro que a seleção argentina não tinha, as manifestações de todas as pessoas que disseram isso era correta, porque ele realmente estava num momento de grande participação e sempre positivo. Sim, mas o Inter agora virou o Bambala? Não. Quando o Edenilson foi citado pelo próprio treinador, que o senhor é fã da seleção, como um dos prováveis convocáveis, ele estava numa fase boa demais. Não, mas eu não estou discordando disso. Não, eu só não entendo agora que em determinado momento, quando era para elogiar, todo mundo elogiava, agora quer praticar, que a culpa não é mais do Odair. Não, a mas culpa é da minha mãe, já falei alguns dias aqui. Não, o momento do Internacional é ruim? É. Os jogadores, se o momento fosse bom, estariam não produzindo o que a gente esperava? Não. O Inter se arrastou para ganhar da Chapecoense. Só está em momento ruim, Bagé, porque o momento é ruim. Senão o resultado não aparece. Sim, mas nós estamos tentando saber por quê, né? Não, o Claudião já respondeu. Eu só estou dizendo que parece assim que nós elogiamos A, B ou C e hoje falamos mal dele. Não. Reconhece-se o mau momento, isso sim. Sentiu muito a perda da Copa do Brasil, o Inter, e nesse momento os jogadores, por exemplo, o primeiro tempo foi bem contra o CSA. Mas perdeu a Copa do Brasil de novo porque o treinador teve medo de jogar fora de casa. Mas eu não estou dizendo o contrário, Bagé, estou dizendo que se o Inter agora, depois da Copa do Brasil, sentiu mais. Mas todos nós sabíamos que o Inter ia perder para o CSA. Eu tô reproduzindo. Sobre isso. Há 10 dias eu falei aqui. Se o Inter não ganhar do Cruzeiro e perder para o CSA, o Odair está fora. Gabriel, o Inter conseguiu perder para o CSA porque jogou fora de casa de novo. O Internacional, eu concordo plenamente com a resposta da enquete. Eu não vou culpar 100% o Odair, e nem 90%, e nem 50%. Eu vou culpar um pedaço da crise, obviamente que o Bagé tem razão, passa pelo Odair. Mas eu vou culpar mais quem deu esse bando de pangaré que ele tem na mão aí, e que não pode dizer que não tem dinheiro. Não é verdade, porque tem mais de 10 jogadores, 15 jogadores com um contrato de 3 anos pela frente. Quem renovou o contrato do Wendel não pode reclamar que não tem dinheiro. Então, a diretoria do Internacional tem que ser mudada, se é para fazer alguma mudança. Eu prego diferente. E eu concordo contigo, a derrota para o Atlético Paranaense ainda está entrando em campo e acabou com a confiança de alguns jogadores que estavam jogando mais do que eles mesmos poderiam entregar. Naquele momento de emoção que o Claudião falou, naquele bom momento, aquilo ali terminou com a derrota para o Atlético Paranaense. E não houve, da diretoria do Internacional, um reagrupamento para que o time seguisse pelo menos na linha que estava. Hoje, o que eu prego? Eu prego que seja colocado o Odair fique, que seja feita uma reformulação na diretoria. E eu tenho falado, eu não tenho medo de dizer, eu gostaria de um personagem tipo Dunga hoje lá dentro, para dar soco na mesa e assumir um pouco da responsabilidade. O Internacional não pode ficar nessa situação que está hoje, tem que sacudir. Só para ajudar na informação, Paulete, já te interrompendo, a reunião está acontecendo agora, tá? A decisão deve acontecer nos próximos minutos, está todo mundo reunido no estádio gigante da Beira-Rio. Atenção, repórteres, até das outras aí, vão lá para o Beira-Rio lá que vai ter notícia. Está reunido o Roberto Melo, o presidente Marcelo Medeiros, Roberto Melo, presidente Marcelo Medeiros e Rodrigo Caetano. Esses três eu tenho confirmação. A reunião está acontecendo agora. Então, nos próximos minutos deve ter uma definição se sai ou não o daí. Para mim, sai o técnico. Eu penso que sai o técnico também. Eu tô com a impressão que não tem nem mais clima, né? A torcida já não quer mais. É que o Serginho matou a charada. Nesses anos de reportagem, a gente se acostumou muito de fazer... Deu a crise, pergunta assim, vem cá. E geralmente o jogo seguinte é no domingo. Domingo dá para confirmar que o fulano de tal vai estar na Casa Mata? O Roberto Melo tinha a obrigação de confirmar ontem. O que ele fosse fazer hoje, ele tinha que ter confirmado, porque ele evitava toda essa celeuma. Se quando ele confirma, vai lá, às vezes demite, né? Aí ele vai lá e diz, isso eu não posso confirmar. Ali ele matou o Odair. E eu acho que esse ponto não tem clima pro Odair hoje. Esse ponto que tu coloca, Gabriel, me parece importante. Essa é uma hora que tu tem que esquecer das pessoas e pensar na instituição. A instituição sempre está acima das pessoas, sempre. E hoje eu vejo com muita dificuldade um clima minimamente respeitoso entre essas pessoas. E eu não estou falando entre elas, estou falando delas em relação ao torcedor. Então, por exemplo, se discutir hoje o Odair para o jogo de domingo, imagina o ambiente. Imagina o ambiente. Ah, mas a convicção no futebol está acima disso.
Às vezes sim, às vezes não. Hoje, me parece que não. E aí o clima de... Não, é que o ambiente foi. O ambiente foi, é só ver o jogo de ontem, o ambiente foi. Eu, particularmente, acho que o Odair não vai cair. Eu acho que tem mais chance do Melo sair nesse momento do que o Odair. Mas eu fecho com vocês, o ambiente talvez indique que todos devam, vamos dar um passo para trás, porque nós começamos, esse ambiente começou a prejudicar a instituição. O principal fator talvez também tenha a eleição ano que vem, né? O Inter tem uma eleição que ele vai ter que pensar. Não, tem que pensar. O Inter vai pensar, tem escolhas que vão ser pensadas nisso aí. Uma coisa está ligada à outra, porque a confirmação de eleição, ela vai depender de resultado dentro de campo. Imagina, o Medeiros resolve ficar com o Odair, a torcida já não vai querer apoiar, por exemplo. Nesse momento, a oposição cresce muito. Mas é que o torcedor já vai observando, né? O que o Inter tem que fazer agora, se tirar o Odair, é buscar um técnico de ponta para ficar até o 2020. O Dunga, por exemplo, não vai se submeter, eu acho, Paulo. A mandato vai ficar 4 meses. Não, mas eu quero o Dunga para o ano que vem todo também. Então, perfeito. Até porque eu acho que o Thiago Neves não vai largar onde ele está, o Roger não vai largar onde ele está. Mas se o Roger não largar o Bahia, com todo respeito, o Bahia para não ficar com o Internacional. Eu acho que depende da situação do Bahia. Se vai para o G6... Se vai para a Libertadores, acho que não sai. Mas que G6, o Inter é maior que G6, G2, É que tem um detalhe, a resposta do Roger teria que ser agora. Então ele não pode esperar ir G6 ou não. É pegar o Inter e botar no G6. Porque o Internacional, o ano ainda pode ser salvo com entrada na Libertadores. Eu vejo 3 treinadores, 2 estão empregados e 1 não está. Que são os caras que vão chegar e não vão precisar beijar a mão do D'Alessandro. O cara vai chegar e vai comandar. Tem 3. Um é o Roger, que está no Bahia, o outro é o Thiago Nunes, que está no Atlético Paranaense, só que é mais complicado porque tem que convencer o Petralha, e o outro está desempregado, que é o Filipão. Pega o telefone e liga agora. E eu boto o quarto aí, que também não vai beijar a mão, Vanderlei de Xambu. E que largaria o Vasco também. Do Thiago Nunes só tem um detalhe ainda, né? Aliás, ele tem alguns problemas com a própria diretoria do Atlético. Informação que o Marcelo Salzano trouxe no final de semana passada e tinha coleguinha rindo aí. Sim. Ele trouxe semana passada. O Thiago Nunes, do que eu sei, tem problemas porque lá ele está desgastado, que ele tem que cuidar de tudo, né? Ele cuida do profissional até o sub-15. O desgaste dele é com o Paulo André, que é o diretor de futebol. Sim, exato, que gosta do Fernando Diniz, que hoje é técnico do São Paulo. Aí vai ter que abrir o Internacional abrir os cofres. Chegar lá e tirar o... entregar um projeto para ele, né? Mas quem renova com o Ender o contrato do Natanael, tu acha que não tem dinheiro? Mas o Thiago Nunes pediu o Natanael. Mas eu sempre achei que o Inter O Thiago Nunes pediu o Natanael. Foi um dos clubes que o Natanael estava indo, era o Atlético Paranaense. Mas eu não vou falar dos valores, porque aí tu vai entender por que ele não ficou. Eu sei por quê. Aqui o pessoal vai participando, são muitos recados hoje nesse dia aí do Internacional. É a mesma coisa que aquela vez, Paulete, só aproveitando esse gancho, que o Inter tirou um lateral do Corinthians. Sim, porque o que foi oferecido, o Corinthians ofereceu renovação de 1 ano e o salário dele era 120 mil. O Inter ofereceu para ele 3 anos, que agora prorrogou por mais 1, né? Com 350 mil. Era mais do que o dobro. Aí tem que tirar, né? Aí tu ganha do Corinthians, tu ganha do Real Madrid. Aqui o telespectador Fernando de Gravataí mandou o seguinte, a torcida não vai e não pode apoiar essa diretoria se segurar o Odair. Simples assim. O cara fundou um time que tinha que ser campeão pelo menos da Copa do Brasil. O time do Inter sempre foi ruim, vocês ficaram enchendo a bola. Grêmio perdeu para o Atlético e não caiu, minha opinião. O telespectador é que tem extremos aí, né? O time do Inter não é ruim. Talvez em determinado momento se tenha colocado o Inter num degrau acima do que ele podia. Vocês não. E vocês generalizaram. Vocês é aquele... Foram 150 mil torcedores ao estádio Beira-Rio, como vocês. Foram 150 mil torcedores em jogos decisivos que acreditavam no Inter. E ao mesmo passo que a gente está falando aqui, que em determinado momento não poderia ter essa situação da obrigação, por exemplo, de colocar tudo a culpa no Odair, porque em determinado momento o Odair fez esse time. É interessante, né? O dirigente, no direito que ele tem, de tirar o repórter da informação, quando é um momento de uma contratação, né? Ele tem o direito para não aumentar, para que os custos não sejam aumentados. Agora, o Roberto Melo fez uma barbeiragem ontem, mas uma barbeiragem gigante. Ele arrumou todo esse problema. O Inter poderia vir para casa, se reunir aqui e aí decidir o futuro. Mas o Melo, que está sempre no microfone, sempre o primeiro. Tu lembra com o Zago? Fez uma barbeiragem ontem. Tu lembra com o Zago? Primeiro treinador
da gestão Medeiros e Melo foi Antônio Carlos Zago, que estava contratado antes deles serem eleitos. No dia que eles foram eleitos, veio a confirmação da notícia. O Inter perde para o Paysandu e aí viaja o Melo já demitido pela entrevista. E aí depois só se oficializou em Porto Alegre. Me lembrou muito o presidente do Fluminense. Essa entrevista do Melo me lembrou muito quando ele falou: o time tá bem, mas tem que ganhar ponto. Ali ele entregou que ia ser demitido na época o Fernando Diniz ainda. E aqui o telespectador o Gilson Moraes, de Cachoeira do Sul. Olá, Gabriel, demais amigos aí do Donos do Toque. A direção errou em manter o Odair depois de perder a Copa do Brasil. O que se viu ontem foi o time apático, desorganizado e sem vontade de vencer. Odair, ao meu ver, perdeu o vestiário. Os jogadores que sabem que vão embora levantaram o pé. O Gilson Moraes, de Cachoeira do Sul, também está participando aqui com a gente. Mas sobre o vestiário, a informação que se tem é o contrário. Que os jogadores estariam, os jogadores é que estão tentando segurar o Odair. Segurar o Odair. E essa para mim, em cima até da informação que o Bagé tem, esse é o dilema da tarde. Esse é o dilema da tarde. Ganham os jogadores e permanece o Odair, ou a diretoria vai dizer o seguinte: não, o jogador não vai fazer. Por que não foram jogar ontem? E agora vão jogar pelo técnico? Mas por que não jogaram ontem? Por que não jogaram contra o Cruzeiro? Que história é essa? Essa linha do jogador decidir me assusta. E esse é o dilema da tarde. Os jogadores se reuniram, foram conversar com o presidente para permanecer o treinador. Tá, mas tá jogando mal por quê? Pessoal, por outro lado, não vamos fazer terra arrasada demais. O Odair não está bem, não está, o time não está bem, não está, a diretoria está muito ruim. O Inter ainda é sexto colocado do brasileiro. Agora, se vão destruir tudo que tem lá, então vamos fechar as portas aí, nem Sul-Americana pega. Dá para reerguer esse grupo, não, dá sim. Para pegar a Libertadores. Se a boleirada está nessa aí, de pedir para ficar o treinador, se eu sou dirigente, eu abraço com eles e vai ficar o treinador. Agora eu tiro as perfumarias de volta. Só que tem um detalhe, eu concordo contigo que não seja terra arrasada, mas eu não penso que seja terra arrasada trocar treinador em time nenhum. Terra arrasada é uma outra coisa. Que se pede. Se a gente pegar, é verdade, o Inter está em sexto. Muito outro bem. Dia eu apostei e aí vem quem? Não, deixa eu só concluir. Se não trouxer outro dia eu apostei com vocês aqui um café que o Grêmio fica na frente do Internacional. Ontem, o Inter é sexto, tem razão. O Grêmio é sétimo, tem os mesmos pontos do Internacional. Olha a pressão que dá daqui a pouco tu ficar fora da zona, ainda mais pelo teu principal rival em alguns momentos. Então tudo isso é ingrediente de pressão. Então vou te fazer uma pergunta, ainda, mas ele pode daqui a pouco perder essa vaga. Concordo contigo, tira o Odair. Aí o Roger não vem porque ele tem compromisso e quer levar o Bahia para... Mas aí o dirigente tem que estar pronto para isso. O Thiago não... Mas eles não estão. O Thiago não vem porque o Thiago tem compromisso, não sei o quê. O Luxemburgo seria um bom... E aí? Quem? Filipão? Não, Filipão não. Filipão no Beira-Rio não vai. Por quê? Não vai. Eu não duvido. Mas por quê? Não vai. Se ele perder o primeiro Grenal, a massa cai em cima. E se ele ganhar o primeiro, ele ganha todo mundo. É a mesma coisa. O Filipão é um tremendo treinador, mas não viria para o Internacional. Mas a pergunta é o seguinte, não vem nenhum desses 4 casos. O que tu contrata daí? Não, mas aí é o ponto. O que eu estou dizendo é o seguinte, a reunião pode ser isso. Aí é que está. A reunião também, nesse momento, a reunião pode estar definindo isso que está acontecendo. Pode ser. Eu concordo em parte com o que tu está dizendo. Só que essa direção tem que ser firme, diferente da entrevista ontem do Melo. Porque essa direção, ela tem... Bom, eu vou tirar o Paulete. Se o Paulete não ganhar os 2 jogos, eu vou tirar o Paulete. Então eu já tenho que estar ligado no que eu vou fazer. Sim, a informação que está usando era essa, que o Inter já tinha falado com o Thiago Nunes. Bom, só falar com o Thiago Nunes não adianta. Então já tem que ter um foco, porque senão vamos pegar o caso do Dunga, do Lisca, do Bolívar, de tantos outros nomes que foram sondados para um mandato tampão. Isso já deprecia o profissional. Quem é que vai querer chegar para vou ficar até o final do ano? Eu contrataria o Dunga, só para esclarecer, eu faria um contrato com o Dunga até o final de 2020, tá? Porque eu apresentaria, eu gostaria dele de um projeto porque eu gosto do Dunga, eu acho que ele é um bom treinador, é por isso, não é só amizade. Eu queria fazer... E a gente vai, depois do intervalo, César, a gente vai trazer mais desse debate do que pode acontecer com o Internacional, curiosamente sempre com o César, né? É sempre com o César. Mas vocês sabem que hoje a TV Bandeirantes está completando 50 anos. Boa. E diversos personagens históricos da dupla Grenal mandaram seu parabéns aqui para Bandeirantes. O Fabiano, o Clayton, o Mauro Galvão. Então a gente vai para o intervalo, mas vai acompanhar aí estes personagens históricos que estiveram nestes 50 anos aqui da Bandeirantes. Olá, galera, que tá falando aqui é o Fabiano, passando aqui para dar os parabéns aí para a TV Band pelos seus 50 anos aí. Tive um privilégio já de ser entrevistado aí por muitos profissionais aí e hoje
Estou aqui passando, deixando os meus parabéns para a TV Bandeirante pelos seus 50 anos. Um grande abraço a todos aí. Fala galera, aqui é o Clayton, ex-jogador do Internacional. Estou aqui para parabenizar a Band TV pelos seus 50 anos. Parabéns, Bandeirantes! Olá pessoal, aqui é o Mauro Galvão. Queria dar os parabéns à Band por esses 50 anos que está completando hoje. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo grande trabalho. Volta com o Donos da Bola e o toque de bola. Ele já está com a bola na mão porque Roberto Pauletti está na marca do pênalti. E a pergunta de hoje é do Marcos Paulo, ele é de Alvorada. Se o Odair Hellmann sair, Pauletti, quem deve ser o técnico do Internacional? Marcos, nós estávamos comentando há pouco aqui, se o Odair sair, eu vou ser bem direto na tua resposta. Eu gostaria de que o Dunga assumisse a diretoria ou técnica ou fosse o treinador do Internacional para esse ano e para o ano que vem. Eu gosto muito do perfil dele, eu acho que o Internacional precisa ter um técnico forte, um técnico que se imponha, e eu creio que o Dunga tem essas características. Mesmo que ele tenha essa fama de turrão, que ele tenha bronca com a imprensa, mas eu gosto muito do perfil de qualidade e do que eu vejo dos times do Dunga. Tu acreditas de que... futsal, né, deu? Tu gosta Direto. do D'Alessandro no time hoje? Se tu fosse treinador, tu tiraria o D'Alessandro do time? Não. Tá, porque o Dunga não vai tirar. Não, porque ele tem contrato de 2 meses. Porque o ano que vem eu não gostaria dele no meu time. O Dunga é apaixonado pelo D'Alessandro. Depois dessa informação, tá aí uma ideia boa do Bagé. Depois dessa informação que os jogadores se reuniram ontem para decidir a permanência do Odair, pediram, depois do papelão que eles fizeram, quem fez o papelão foram os jogadores do Inter. Não foi o treinador, foi os jogadores. Depois que eles se reuniram para pedir que o Odair permanecesse, quem sabe, o D'Alessandro, assume tu. Porque tu já tirou uns 10 treinadores daqui. Quantos treinadores o D'Alessandro já derrubou? Tá, mas agora ele tá apoiando agora. Por isso, agora ele tá apoiando, então assume tu, filhinho. Olha, eu não sou tão radical, César, a esse aspecto aí. Eu gosto e confio que a boleirada sempre tem a melhor das intenções. O D'Alessandro, quem me ouve, sabe. O D'Alessandro não estaria no Internacional nesse ano aqui e não estará, se eu fosse dirigente, no ano que vem. Não estará no ano que vem. Mas ele está lá agora. E eu não creio que o D'Alessandro queira o mal do Internacional. Claro que não. Ele entrou caminhando, entrou nervoso, entrou tenso. Esse ano ele não jogou praticamente. Mas eu sempre acredito que haja uma boa intenção por trás. E isso que eles estão fazendo hoje, eu não sei se é verdade, né? Eu vou confiar na reportagem, de pedirem a manutenção do Odair, é porque eles estão vendo que há uma possibilidade de melhorar o que está ruim hoje. Eles devem olhar que eles chegaram até, como a gente falou, a gente está falando, chegou na final do Copa do Brasil Essa é uma boa discussão que eu ia até fazer a pergunta para vocês antes do intervalo ali. Te atrapalhei um pouco naquele corte, né, César? Se o Inter tivesse vencido por 4-0 ontem, a gente não ia estar falando nisso, né? Por 1-0 também não. Não, se tivesse vencido, provavelmente... A discussão que nós estamos tendo hoje é por quê? Porque perdeu ontem. Não, na verdade, a gente já discute, o Odair é discutido já mais do que ontem. Isso é um fato. Desde a final do Copa do Brasil, ele é discutido. Agora, a nível de cair, foi pelos 4 jogos sem vencer agora. Ele é discutido desde que entrou. Também, claro. O Sérgio está certo. Desde que ele entrou, ele é discutido. Será que ele é técnico mesmo? Eu acho que os 4 jogos agora, eles dão essa dimensão de, e agora? Qual é o próximo passo? Porque tem muito torcedor que já está pensando no ano que vem. Sinceramente, mas claro, tem que classificar o Libertadores, mas tem muita gente pensando em 2020. E dá. Claro que dá, tá no G6, né? Esse é o meu ponto, Eu acho que se o Inter fizer tudo errado, o Inter vai brigar por essa 6ª vaga. Se fizer tudo certo, hoje briga tá pela empatado. 4ª. Só para contextualizar, hoje o Grêmio o Inter é 6º com 38, os dois seguido por Grêmio e Bahia, os dois também com 38. A gente tem que ver esse campeonato em blocos de 3 jogos, né? Isso aí eu até aprendi com o Roger Machado quando ele treinava o Grêmio. Eu acho que a maioria dos técnicos... Eles falam sempre, né? Sempre isso, né? Então, o Inter, nesses últimos jogos, se deu mal. Agora ele tem pela frente Santos, Avaí e Vasco da Gama. 2 em casa e 1 fora. Tem 9 pontos. Santos buscando liderança, né? O Santos vice-líder ele hoje. Tem que ganhar do Santos para recuperar o jogo lá do CSA. Então ele tem que fazer 9 pontos. Tem que ganhar do Avaí, né? Também dizer que tinha ganhado do CSA. E ganhar do Vasco dentro do estádio Beira-Rio. Então ele tem 9 pontos aí para ganhar. 9 pontos. Tem chance de fazer 9 pontos. Eu acredito nisso. Mas aí que tá, tinha chance de fazer 6 agora também. Se ganhar 5 pontos, mas já é um bom desempenho. Mas aí nós voltamos à convicção de novo.
Se tudo isso que o Serginho falou e que vocês concordam, eu também concordo, é possível, então a direção de futebol tem que ter convicção, cara. O que não dá é para num jogo perdeu, porque o repórter perguntou, porque o torcedor chiou, porque não sei quem ligou. Aí o cara... Ontem ele tinha que ter matado essa charada, o Roberto Melo. Não, ele deixou ele aberto. tumultuou o ambiente. Ele viu uma fogueira, chamaram ele para ser o bombeiro e ele jogou álcool para apagar. Ele teria que ontem ter decretado. Só um pouquinho. Não tem nenhuma cogitação diferente que não seja no domingo estar na Casa Mata ou Odair. Porque senão a gente volta para isso, beleza, ele pode fazer os 9 pontos, mas nós temos essa convicção, a direção tem que ter essa convicção maior que a gente. Por que eles estão, repito, os repórteres estão nos acompanhando, até os nossos, não sei se já foram para lá, né? Vão para o Beira-Rio, a reunião está acontecendo agora. A qualquer momento tem uma definição lá no Beira-Rio. Está lá Rodrigo Caetano, Marcelo Medeiros e Roberto Melo. Não sei se tem mais gente, esses 3 eu tenho certeza que estão lá. A definição está acontecendo agora. Bom, daqui a pouco pode ser uma grande reunião para dar força para o Odair. Também pode, mas tem que ter essa resposta. O Melo ontem botou fogo no Não, parque. por acaso cancelaram, inclusive, o treino de hoje, né? Não vai ter treino só amanhã à tarde. E outra, há alguns dias a gente vem chamando a atenção isso. Tirem o Melo das entrevistas. Põe o Caetano para falar, põe a minha mãe se passar na frente do Beira-Rio. Por que tem que ter essa praxe de falar o Melo depois do Odair? O Melo bagunça o contexto do Internacional. Dá um tempo para ele, protege ele. Sim, tem um detalhe. Ele é um bom cara, ele é bom pai, ele é bom colorado. Dá um tempo para ele. O que chama atenção é que perguntam mais de futebol pro Melo do que pro Odair. O Melo responde todas do futebol. Quantos anos tem a senhora, sua progenitora? Tá com 72. Não, porque o que tu tá arrumando de trabalho para ela, tu quer que ela treine, que dê entrevista. Até gol ela fez. Até gol já fez? Esses dias até no gol ela jogou. E é nova, tá mais ativa que o Trellis. É nova. Esses dias até no gol ela jogou, né, Claudio? Não, ele queria botar ela no lugar do Paulo Vitor. Com a idade que a minha mãe tem, 72, na política de futebol do Inter, vai ser considerado garoto ainda. Vai entrar no time Não titular. pode entrar porque é jovem. Aqui ainda o pessoal tá mandando recado pra gente, tanto a direção, treinador, Odair, jogadores ficaram abalados com a perda do título, que pra eles já era certo, é a Maria de São Gabriel, mandando aqui recado pra gente, o Gerson de Ijuí também tá ligado, Dali, Nico e Helmans tem que mandar embora, chega! Diz aqui, ó, o Nico Lopes, Alessandro e o Odair Helmans, diz aqui o Gerson de Ijuí. Eu nunca vi o Odair como técnico de futebol, tô com 68 anos, sou colorado. É o telespectador também mandando. É que ele começou no Inter, né? Ele começou no Inter. Sim, começou no Internacional. Amanhã acho que a gente vai ter ainda muito assunto, porque essa reunião tá rolando, né, Bagé? Tá, com certeza a repercussão toda ao longo do dia. Então a gente vai ter esse debate, se o Inter vai ter ou não treinador, já se vai permanecer o Odair, se não vai permanecer o Odair, porque aqui o passe do Paulete, bom passe do Paulete, tá em forma ainda, para os 1000 gols. A matada foi melhor. Foi melhor o domínio. Foi melhor, vai chegar nos 1000 gols logo. Deu na... Não, é que do jeito que ele pisa na bola, o dia que ele pisar em cima de um bombom, ele amassa o bombom. Com bombom eu tenho outro cuidado. Rumo aos 1000 gols, né, Bagé? Rumo aos 1000 gols. Acabou? Deu. Então, agora na Rádio Bandeirantes tem o Rádio Livre com o Guilherme Bauer, às 6 da tarde, com o monstro Sérgio Boas, tem o Band Sport Show. E aqui na TV Bandeirantes, que está completando 50 anos, chegando o RS Acontece, a Gabi Lerina, o André Machado, são 50 anos de muita história. Meio século. Meio século, eu participei pouco ainda, quero participar, que sejam mais 50 anos a gente podendo participando. Claudião tinha 17 anos quando fundava a Bandeirantes. Não, ele já devia ter uns 25. Eu e tu, mais ou menos, de mesmo tempo aqui de Bandeirantes, né, Bagé? É verdade. 5, 6 meses de diferença, mas de resto é tudo isso. E a TV Bandeirantes... Quando foi isso? A gente entrou em 2017. Não, essa que tu falou dos 50, que ano era? 50 anos, eu tenho que fazer... 69 eu tinha 18 já. Então tá chegando o RS Acontece agora sim com Gabi Lerina, André Machado, um bom programa, pessoal, que sejam 50 e mais 50 em breve.